Cleia, a irmã Cris Neiva, Edson, o irmão Esdras está ali com a sua esposa também, Helena, Joel, o José Augusto, Joselito, a Julie, o Léo está aqui com a gente também, boa noite, Léo, o irmão Fernando, a Mary, o Rubem, deixa-me ver, o irmão Sérgio, a irmã Jura também. Boa noite a todos. Boa noite. A Thaís está trabalhando, mas está aqui com a gente, e a Virgínia também. Muito bom, estou muito contente de estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, irmãos. Oi, boa noite, bem-vindo. E assim, aproveitar que todos estão aqui, né? Alguns eu conheço pessoalmente, outros pela internet. E talvez alguns irmãos conviveram comigo no passado, né? Como o irmão Esdras, por exemplo, e talvez algum outro irmão que está por aí. Hoje o irmão Severino do Rio não está aqui também. Mas sabe, irmãos, nós todos temos uma trajetória na vida cristã. Alguns estão aí com um ano de nascimento na igreja, alguns estão com muito mais de 20 anos, 30. Eu conheço o irmão Esdras há décadas, né? Não quer dizer que a gente é tão velho assim, mas eu conheço Esdras há bastante tempo, talvez é quem eu tive mais contato aqui no passado. E que coisa, né, irmãos? A gente pode ter uma vida toda na igreja do Senhor, a gente pode ter uma vida na fé cristã, mas sabe, irmãos, o que conta mesmo é o hoje, o que estamos fazendo hoje nas nossas vidas cristãs. E Jesus, ele trouxe essa mensagem de encorajamento para todo mundo, para que a gente olhe sempre para o que a gente tem adiante, né? Olhando para as coisas que diante de mim estão, o apóstolo Paulo falou. E nós precisamos, irmãos, trabalhar bastante nessa visão, olhar sempre para frente, irmãos. Tomar muito cuidado com os nossos hábitos adquiridos no passar dos anos. A gente precisa mesmo, eu estou falando de forma bem sincera com os irmãos, bem honesta, de que a gente precisa muito olhar para frente e definir na nossa visão, no nosso pensamento, o que Cristo quer de nós ainda. Né? Que tipo de homem Cristo quer que eu seja a partir de agora? É claro que o passado conta muito, eles marcam a gente, tanto de coisas maravilhosas quanto de coisas terríveis, mas o passado é muito marcante. E o ser humano, ele sempre tem uma tendência de olhar para o passado. Né? Algumas pessoas conseguem enfrentar o presente, algumas pessoas se sentem muito encorajadas pelo futuro, pelas expectativas, mas nem todos. E nem sempre a gente tá tão livre assim no presente. Mas Jesus nos encorajou com uma firme esperança de que o futuro nos reserva coisas incríveis. Eu não estou falando só daqui da Terra, eu estou falando também do céu, de vida eterna. Essa é a esperança que a gente tem. Mas enquanto a gente está aqui, enquanto estamos aqui, nós precisamos cada dia renovar nossa fé. Particularmente, irmãos, eu gosto muito da carta aos Romanos, porque é uma carta que tem muitas coisas atuais. Parece-me até que Roma era uma cidade muito moderna para a época, né? É muito moderna. E tinham problemas que nós temos hoje em dia. As outras cartas, elas falam de assuntos que também convivemos, é claro, mas Romanos, especialmente, é uma carta que aponta muito para problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E o apelo, né, o apelo de Cristo, através dos escritores do Novo Testamento, sempre é para a gente olhar para frente, se tornar hoje uma pessoa melhor do que foi ontem.
obedecer mais hoje do que você obedeceu ontem. E Romanos capítulo 12, né, eu gosto muito quando ele diz, não vos conformeis com este século, né? Não se deixe levar pelos hábitos que o mundo atual impõe para você, com os costumes ou com a maneira como as pessoas estão vivendo. E o nosso exercício, irmão, é viver uma vida nova todos os dias. E eu não sei como é a sua relação com a obediência a Deus. Eu não tenho a menor ideia como você lida com esse assunto de obediência. Me parece, e por estatística, as pessoas só se dão consciência, só têm uma consciência clara depois que desobedece. Sabia disso? Há uma estatística muito forte, né, com um número bem expansivo, né, porque toda estatística que traz números acima de 70%, a gente considera isso muito assustador ou alertador. Então, eu posso dizer que mais de 70% dos seres humanos só reconhecem que desobedeceram depois que desobedecem. As pessoas não têm consciência no momento que está desobedecendo. Elas estão distraídas ou estão brigando consigo mesmo se vão obedecer ou não. Mas, em geral, os seres humanos, eles não são obedientes. Eles não conseguem se concentrar no momento da provação, do desafio. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando um filho, ele já sabe que tem que voltar para casa de 11 horas da noite, porque foi o horário que o pai e a mãe estabeleceram. Não é? Ele só vai perceber que já passou, que está desobedecendo, entendeu? Que está desobedecendo depois de 11 horas e meia. Depois de 11 e meia, meia-noite. Aí que ele vai se dar conta, entende? E são poucos, o número é muito pequeno daquele que se prepara para as 11h30 voltar para casa. De 10h30 já está se preparando para ir embora. Acho que esse exemplo, ele mostra claramente o que eu estou falando. E por quê? Porque nós preferimos seguir a Jesus Cristo, seguir a Deus, obedecer a Deus, nas coisas que nós consideramos doutrinárias ou mandamentos. O que eu quero dizer com isso? É que para nós é mais fácil obedecermos regras do que princípios. É mais fácil nós obedecermos as regras, as leis, do que os exemplos. É muito mais difícil. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, principalmente porque é um dos assuntos que eu tenho pensado muito ultimamente. Eu estou lendo alguns livros sobre esse assunto, tanto na esfera secular quanto na esfera espiritual. Eu tenho lido bastante. E por que eu estou lendo bastante? Porque tem sido um assunto recorrente no meu dia a dia. Porque vem muito hoje na minha cabeça, irmãos, as minhas desobediências e as consequências que elas trouxeram para mim. É impressionante, irmãos, como a desobediência nos deixa sozinhos. Não espere que Deus abençoe você na desobediência. Ah, tá, obrigado. Acho que tem o microfone aberto aqui. Deixa eu ver, acho que já fecharam. Foi rápido, hein? Eu já ia ver quem era. Então, assim, não espere que Deus vá agir favoravelmente a você, te abençoando, te ajudando na prosperidade, na desobediência. É claro que Deus, por sua misericórdia, ele termina lá na frente nos conduzindo de volta para a obediência. Mas desobediência é um desastre. Desobediência, você se coloca em risco. E depois você não pode perceber, você não pode lamentar quando as coisas acontecem.
É como você sabe que não pode ultrapassar em certos trechos da estrada por conta da sinalização, por conta dos riscos. Talvez o clima prejudique, uma neblina, ou à noite, iluminação, enfim. Arriscar uma ultrapassagem vai trazer danos muito graves na sua vida. Eu já tive um capotamento de um veículo que eu conduzia, de um carro. Estava voltando da capital, né, do Rio de Janeiro, muita neblina, numa estrada muito sinuosa, né, cheia de curvas. E numa dessas curvas, um caminhão ele entrou na contramão. Eu tentei desviar, mas estava chovendo e eu terminei caindo num buraco, né, num precipício. Tinham aproximadamente uns 15 metros, né? Foi uma sensação tão impressionante, porque mesmo que você vá atento, tá certo? Mas eu talvez estivesse andando rápido demais para aquela curva. E se eu estivesse andando um pouco mais lento, talvez eu teria percebido o caminhão na contramão antes mesmo de que eu chegasse na curva. Mas eu desobedeci provavelmente um instinto, ou eu desobedeci a prudência de neblina, de chuva naquela estrada. Não é? Eu estava no limite da velocidade, mas requeria de mim que eu fosse um pouquinho mais devagar por conta do clima e da situação toda. E aquele caminhão ele veio na contramão. Então eu fugi do caminhão, mas terminei caindo num precipício, não é? E né, num buraco, né, da pista. Quebrou o guarda-reio e eu caí a 15 metros. E sabe que foi tão instantâneo tudo, né? O carro caindo, capotando e batendo no buraco lá embaixo, e eu ficando pendurado por conta do cinto de segurança e tudo que eu tinha no carro caindo para baixo, né? E no para-brisa. Mas foi uma coisa assim que é como se fosse uma coisa que você não percebe aquela queda toda. É tudo muito rápido. E você só se dá conta depois de alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eu ainda tive que me arrastar, subindo o barranco lá para poder chegar até a pista e pedir socorro, né? E o que aconteceu? Até porque o motorista do caminhão depois parou e veio me socorrer, chamou a polícia e tudo. Mas é tudo tão instantâneo, sabe, irmão? E isso parece conosco quando a gente está em desobediência. Parece que a gente fica adormecido. E nós levamos a vida cristã, muitas vezes, sem estar atento a obedecer. Né? E eu posso afirmar a vocês, irmãos, que nós nem sempre estamos acostumados a obedecer. Nós estamos muito mais acostumados a pensar por nós mesmos, agir por nós mesmos, agir por nossas emoções e sentimentos, ou até nossa visão de determinada circunstância ou pessoa, que aí até a gente se despertar em obedecer a Deus naquilo, a gente já desobedeceu. E nós desobedecemos até mesmo por desconhecimento, desobedecemos a Deus por distração, desobedecemos a Deus por não compreensão, por relaxo, por desatenção. O que nós não podemos desobedecer é de forma deliberada, desobedecer a Deus por não concordar com Ele, porque isso é coisa do maligno, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o fato é que nós estamos muito distraídos em situações que estamos desobedecendo, tá certo? E a gente vai hoje falar sobre, pela terceira sexta-feira, falando sobre obediência, na série Obediência. E eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos ter obediência como alvo para aprender obediência. Coloque na tua agenda, ou na sua lista de desejo, no seu post-it na geladeira, ou no seu computador, grave, sabe, em algum lugar, manda fazer um quadro, e tenta obedecer para você ver o que vai acontecer na sua vida. Enquanto alguém está obedecendo, é outra estatística psicológica muito interessante, que enquanto você está obedecendo, você não está preocupado com o resultado. Aí você depende plenamente do resultado que vem de Deus. Vou repetir isso. Enquanto você está obedecendo conscientemente,
você não estará distraído nem desatento a outras coisas. Você não vai se preocupar com outras coisas. Você não vai estar nem preocupado com o resultado. Aí é que o resultado do Senhor aparece. Eu sei que muitas vezes você tem ouvido falar sobre fruto do Espírito Santo, né? Quase toda semana a gente escuta isso. Mas não vamos nos esquecer, irmão, que o fruto de uma árvore, ela é a consequência da saúde da árvore. Pela árvore estar bem plantada, bem regada, com sol, firme no tronco, com folhas, bem vivas. A consequência dessa saúde da árvore é que vem o fruto dela. Então, quando a Bíblia nos fala sobre fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, né? É a verdade, ele está dizendo que é a consequência do que você faz. Então, se uma coisa gera amor, é porque ela foi feita através do Espírito Santo. Se uma coisa está produzindo alegria em você e nos outros, é porque é o Espírito Santo que está por trás daquilo. Se o que você está fazendo está gerando domínio próprio, mansidão, é porque o Espírito Santo está trabalhando naquilo. Então, a obra do Espírito Santo vai gerar um fruto. E a mesma coisa, gente, se o que eu faço produz alegria entre vocês, se o que eu faço produz alegria na minha casa, se o que eu faço produz fidelidade, longanimidade, é porque está vindo do Espírito Santo. Então, o resultado do trabalho de alguém é que mostra se aquele trabalho vem do Espírito Santo ou se vem da carne, tá certo? Então, a obediência vai gerar coisas incríveis na sua vida. Porque isso está acontecendo na minha vida. E eu passei muitos anos, irmãos, não colhendo alguns frutos. Porque eu estava seguindo o evangelho. Eu estava até obedecendo algumas coisas. Pensei que eu era obediente a Deus, mas eu estava obedecendo algumas coisas. Mas agora, depois de velho, entre aspas, né, 58 anos, que faço agora em março, né, eu olho para trás e vejo, gente, eu não estava obedecendo a Deus naquilo. Como é que eu pude não estar obedecendo a Deus naquilo? Eu pensei que eu estava. Eu estava procurando ser fiel, eu estava de coração, de boa intenção, mas isso não é obediência. E hoje a gente vai olhar na Bíblia para ver exatamente o que é obediência, tá bom? Senhor, nosso Deus, obrigado por essa noite. O Senhor sabe que eu estava esperando tanto para compartilhar isso com irmãos e irmãs, é porque o Senhor tem compartilhado essa obediência na minha vida, através da sua palavra. E muito obrigado, Senhor bendito, porque Jesus Cristo é grande exemplo. Ele é mesmo o nosso Senhor em obediência. E aquilo que ele aprendeu, a maneira como ele aprendeu a ser, Senhor, é para nós hoje uma luz. É para nós hoje uma segurança. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obedecer. O que é obedecer? Olha as palavras que têm a ver com obediência. Depois, irmãos, pega esse vídeo, anota, sabe? Leia ele, escute ele várias vezes, porque é a palavra de Deus, não é porque sou eu. Até porque a minha voz ela é um pouquinho irritante, eu não consigo ouvir minha voz muitas vezes. Mas o conteúdo é de Deus. Obedecer é ceder. É você ceder. Ceder é quando existe uma grande disputa, que às vezes um não vai ganhar. São dois disputando lugar, espaço, e você cede. É uma pessoa que está ultrapassando na contramão, né? Está ultrapassando ali você, e você está muito colado no carro da frente, então você precisa ceder, frear para ele poder entrar entre você e o carro que está à frente. E nem sempre a gente quer fazer isso. Às vezes a gente quer aproximar do carro da frente só para dar uma lição para o cara que está ultrapassando no lugar errado. Né? E ceder é você, às vezes, ficar quieto. É você desistir de bater boca. Entendeu? Então, obedecer, muitas vezes, é ceder. A segunda palavra, obedecer é se submeter. É submeter-se. É ser submisso.
tudo isso é muito, irmãos, o contrário do que o mundo já pregou para a gente, de que o mundo ensina. O que eu estou dizendo agora, o que Jesus fala, é o contrário do que o mundo prega. Porque o mundo, ele não prega obediência. O mundo prega irreverência. O mundo prega anarquia. O mundo prega revolta. Tá certo? O mundo vai pregar para você não acatar, você ser livre, fazer o que você quiser. O mundo prega você ir contra as leis. Tá certo? Isso é o que o mundo prega. Mas obedecer é ceder, é submeter-se. É você se colocar abaixo, menor importância, sentar no último lugar, tá certo? Não ter a última palavra, é se submeter. Obedecer é cumprir, é você fazer que aquilo aconteça, é você impulsionar o acontecimento, a ação. Obedecer é dar ouvidos, né? Não é pegar seu ouvido, né, sua orelha e dar, né? Na verdade, a gente já falou sobre essa questão. Então, a palavra hebraica para obedecer, ela tem uma origem importante que é escute. Às vezes, quando um pregador ia falar por Deus, né, ele dizia assim: ouça Israel, ou então escute Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra é para que as pessoas cumprissem, obedecessem isso. Como que obedece esse ensinamento? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está clamando as pessoas para obedecer. Como? Submeta-se ao Senhor. Deixe ele ser o dono da sua vida. O contrário de obedecer é dar ordens, impor sua vontade, se impor, estar sobre alguém. E esse é apenas um papel de Deus. Esse é o papel de Deus. Então, essas palavras ajudam a gente a pensar em obediência. Mas vamos lá. O que nos motiva a obedecer? Eu vou trazer alguns textos bíblicos agora, mas antes eu quero explicar a palavra motivação. O que se entende hoje na área científica e que há um consenso geral é que a motivação significa que alguém tem um motivo. E isso é individual. Você não motiva ninguém. Você pode tentar encorajar as pessoas, você pode até tentar animar as pessoas, mas você não pode motivar ninguém. Se você percebe que alguém está desmotivado, você não consegue fazer ela se motivar. Porque a palavra motivação significa que aquela pessoa tem que ter um motivo, certo? Isso é individual. Um cristão motivado é um cristão que ele, pessoalmente, tem um motivo para estar alegre, encorajado, animado, feliz, contente, satisfeito, tá certo? Então, você não motiva ninguém, você motiva-se a si mesmo. Você encontra um motivo e isso provoca uma boa reação, tá certo? Às vezes, um motivo pode provocar também uma péssima ação. Quando você está no estado legal, né, num julgamento, as pessoas sempre procuram a motivação para aquilo, tá certo? E porque motivação é por que motivo a pessoa fez aquilo. Então, motivação é isso. Então, eu quero trazer algumas coisas que podem ajudar você a encontrar como motivo para obedecer. Então, por que você obedece? Em primeiro lugar, eu citei isso, inclusive falando com Deus agora há pouco, é Hebreus 5:8. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que eu quero colocar hoje como que motiva uma pessoa a obedecer pode não ser você, mas isso motivou Jesus Cristo a obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Né? Hebreus 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alguns irmãos lerem para mim, tá bom? Eu sei que o Giovanni já está preparado ali, ele está usando a revista, a Bíblia na versão NVI, eu acho que é 2011 que ele está usando, né? Depois eu vou pedindo para outros irmãos aí. Giovanni, lê para a gente Hebreus capítulo 5, versículo 8, por favor. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Muito bom, obrigado, irmão. 2 vezes usando a palavra obediência. Olha só, aqui ele está dizendo que Jesus de Nazaré, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Olha, esse texto é incrível de Hebreus. Aconselho os irmãos a estudarem ele, que é um texto maravilhoso. Então, primeiro, e quando Jesus aprendeu a obedecer, o que ele fez? Ele se tornou professor da obediência. É o que ele disse agora. Para que depois disso, todos olhassem para Jesus e aprendessem também através dele a obedecer. Jesus foi exemplo em tudo. Aí você me pergunta, mas assim, Jesus já não era Deus, né? Não era um ser divino? Ele não sabia obedecer, não? Olha, irmãos, Jesus estava no status de Deus, nos céus. E quando Jesus assumiu a forma humana, o Senhor Jesus Cristo passou por muita dificuldade aqui, que lhe ensinou, fez com que Jesus experimentasse a continuar obedecendo, a seguindo o que o Pai pediu a ele, mesmo nas situações de grande sofrimento. Para jamais dar desculpa para alguém que não obedece porque está sofrendo. Ah, eu não obedeci porque estava muito difícil para mim. Ah, eu roubei porque eu precisava botar comida dentro de casa. Ah, eu menti para eu não morrer, para não ficar mal para mim. Não é? Então, Jesus Cristo foi tentado por mulheres, a Bíblia diz, esse texto mesmo, ele diz que ele foi tentado de todas as formas, sem porém pecar. Até mesmo em ser tentado, o diabo não o tentou por uma fraqueza, mas o tentou para desviá-lo, né, do caminho. Mas que coisa incrível, né? Não há desculpa para desobedecer. Tá certo? Nós podemos obedecer mesmo diante de grande sofrimento. Seja sofrimento físico, financeiro, social, até mesmo na igreja, fazendo parte da igreja, com as dificuldades que as igrejas enfrentam, como foi a igreja em Corinto, como foi as outras congregações do primeiro século, assim é hoje. Mas Jesus aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Então, irmãos, desenvolva a obediência no momento que você está sofrendo. Não blasfeme, não desista de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue indo para a igreja, continue frequentando, continue assistindo às aulas, continue lendo a Bíblia, tá certo? Continua servindo o inimigo naquilo que ele precisar. Se ele pedir água, dá água. Ah, ele te odeia, ele é seu inimigo. Não, tudo bem, mas Jesus ensinou isso. Jesus ensinou a amar os inimigos. Jesus disse para jamais odiar um irmão, por mais que ele tenha feito para a gente. Obediência naquilo que nos desafia a sofrer. Porque eu falei na semana retrasada que é fácil obedecer no conforto, quando tudo está certinho, quando uma coisa não é pesada, não é? Então, primeiro, motivação se sinta motivado no sofrimento a obedecer. Tá certo? Tenha isso como motivo no sofrimento. Às vezes, nós também obedecemos por amor. Amor, irmãos, tem muito a ver com reconhecimento do que ele fez por nós. João 14, 21. Alguém pode ler para a gente, por favor? Eu vou pedir que qualquer pessoa possa ler para a gente. Pode ser homem ou mulher, não tem problema. João 14, 21. Quem quiser, abre o microfone com voz bem forte aí e leia para a gente, por favor. Posso ler? Evangelho de João 14, 21. Eu posso ler aqui. Pode ler, irmão. Abre o microfone e já vai lendo direto. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Amém, obrigado. Obedecer a Deus por quê? Por amor. Eu disse há uns dias atrás algumas palavras sobre esse texto,
que fala claramente que aquele que me ama é que obedece os meus mandamentos, né? Eu acho que é um dos hinos que a gente canta muito aqui, eu e a Sheila, né? Quando a gente canta, né? Ele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Esse é o que me ama. Como é importante saber que quando você obedece, prefere Deus, deixa Ele tomar conta, você faz a vontade dele, não é a sua. Quando você faz isso conscientemente, você vai sentir, você vai perceber que está amando Jesus. Tenha isso na sua mente, irmãos. Quando você está obedecendo, está demonstrando que ama, né? E quando um filho obedece o pai, ou quando o marido obedece a esposa, ou a esposa obedece o marido, não é? Porque acontecem situações assim. A esposa vai chegar e falar assim: Sérgio, vamos eliminar as nossas redes sociais, que assim tem tanta promiscuidade, tem tanta coisa aparecendo aí nas redes sociais. Sérgio, vamos tirar isso? Sim, eu dou até continência para ela. Sim, senhora. Né? Vou te obedecer, tá certo. Se desagrada minha esposa, me desagrada também. Né? E que sensação boa, né? Às vezes a Chile fala para mim assim: obrigado porque você me ouviu, me escutou. O que ela disse é: obrigado porque você me obedeceu. Essa relação entre nós e Deus de obediência é por amor, é por confiança. Não há nada de errado com essa palavra. Não deixe que o mundo coloque essa palavra como uma palavra que diminui você, porque não diminui. Romanos, ele tem 3 textos que falam sobre obedecer porque você confia. Quanto mais você confia em Deus, olha, quando eu estou falando a palavra confiança, eu estou falando da palavra fé. Eu não estou falando da palavra crer. A palavra crer é uma coisa, a palavra fé é outra. Elas não são iguais. Entendeu? Não, a Bíblia não ensina isso. Crença é uma coisa, fé é outra. A fé é confiança a tal ponto, a tal nível de que você está praticando aquilo. Tá certo? Se mostra a fé através das ações, das obras, tá certo? Crença é outra coisa. Então não vamos misturar essas duas palavras. Então Romanos tem 3 textos ali que falam da importância da confiança, né? A obediência porque você confia em Deus. E a palavra confiança, irmão, ela tem a ver com entrega. Então, quando você está entregando a Deus o seu tempo, o seu corpo, a sua mente, sua criatividade, seu zelo, né? Quando você está entregando, isso é obediência. Então, vamos lá, tem 3 textos aqui. Eu vou ler eles bem rapidinho. Abra em Romanos. O primeiro está no capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Romanos 1, 5. Por intermédio de quem, está falando de Jesus Cristo, né? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, por confiança, entre todos aqueles que não conheciam a Deus, os gentios. Para obediência por fé. Agora o outro é 10:16. Romanos 10:16. São pequenos versículos que às vezes nos passam despercebidos, mas que eles trazem ensinamento tão importante. Você tem que obedecer a Deus também por fé. Mas a gente usa a fé sempre a nosso favor, né, irmão? Eu tenho fé que Jesus vai fazer isso por mim. Eu tenho fé que Jesus vai fazer isso por mim. Eu tenho fé que Jesus vai responder minha oração. Por que é que a gente não pensa que eu tenho fé porque eu vou obedecer a Deus? Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me dar força para eu obedecer o Senhor em tudo. A fé, irmãos, não é só para pedir que Deus faça. A fé prova que você faz por Deus. Não esqueçam disso.
Romanos 10, 16, acho que 17 também. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías, né, o livro de Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a fé é a obediência à palavra de Deus. Intrinsecamente, ele está ensinando isso. E Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Diz assim. Eu vou ler a partir do 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério aguardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Mas por que os textos falam sobre obediência por fé? Não é obediência por obrigação, não é obediência porque meu pai vai gostar de mim, porque alguém vai olhar para mim e vai me admirar. Não é obediência só porque eu sei que está certo, mas é obediência por fé. A obediência faz parte do quanto nós confiamos em Deus, é por fé. Então, o que nos motiva também, o que deve nos motivar a obedecer, além de obedecer pelo sofrimento, por amor, mas também é por fé. Também podemos obedecer por esperança. Eu tenho alguns textos aqui que falam também sobre a esperança é a entrega de que você quer alguma coisa maior que vem de Deus. Então você obedece porque você espera de Deus que ele te dê um galardão, um presente. Você obedece porque você quer que através desta obediência o Senhor te leve para a morada eterna. Ele diz assim agora, Provérbios 23, 17. Eu gosto muito desse texto. Não, eu vou ler Salmo 78, versículo 7. Salmo 78, versículo 7. Salmo de número 78, versículo 7. Falando aqui sobre a história de Israel, olha o que ele diz. Né? Para que pudessem... Ele está falando das gerações que viriam e levariam uma mensagem para as gerações futuras. A obediência de Jacó, a obediência da nação de Israel, a obediência de algumas pessoas de Israel proporcionaria um bom exemplo para aqueles que viessem futuramente, ou nós, ou na época de Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas obedeciam por causa dos exemplos que eles tiveram no passado. Olha como é incrível a gente ver a história de José do Egito. Como é incrível nós vemos a obediência de Davi, tá certo? Então vamos ler aqui, versículo 7. Para que pudessem em Deus, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Tá certo? Para quê? Para reconhecer, para que Deus reconheça que você é obediente. Deus jamais vai querer que habitem os novos céus e novas terras por um povo desobediente, por uma pessoa desobediente. Aqui nós treinamos obediência, irmãos, aqui na terra. E por fim, obediência por sabedoria. Quem é sábio, ele sabe o valor da obediência. O sábio é aquele que obedece porque ele usa sua inteligência, sua prudência, sua lógica. Tá certo? Provérbios 8, versículo 5. Depois de Salmos, em Provérbios 8, 5. Tem muitos outros textos, eu anotei vários aqui, mas eu particularmente gosto bastante desse, 8, 5. Provérbios 8, 5. Entendei, ó pessoas simples, entendam a prudência, e vós, nécios, que não têm conhecimento, entendei a sabedoria.
Provérbios 23, 17 a 19. Provérbio 23, 17 até 19. Diz assim. 23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Olha só, se você observar a palavra de Deus, você terá um bom futuro, você sabe da vida eterna. E ele diz, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Todos esses textos que a gente viu, irmãos, eles falam de motivos para obedecer. Você tem muitos motivos. Mas a obediência, ela precisa estar participando da tua vida como um hábito. A obediência tem que ser naquela briga entre fazer ou não fazer, é o que deve definir a resposta. Eu vou obedecer a Jesus. Não importa o que eu quero, não importa o que eu acho, não importa como eu estou, não importa se é fácil, se é difícil, eu só quero obedecer e pronto. Bom, eu coloquei no tema que obediência é um aprendizado. Os seres humanos, eles nascem com a capacidade de obedecer ou desobedecer. Se o ser humano nasce com a capacidade de obedecer ou desobedecer, alguém tem que ensinar ele a obedecer. O pai tem que ensinar, os pais têm que ensinar os filhos a obedecer. O casal tem que aprender juntos a obedecer a Deus juntos, porque não é nem o marido nem a esposa, mas é Deus neles. Quando as pessoas aprendem, desenvolvem no aprendizado a obedecer, a vida muda completamente, e isso tem que ser bem consciente. Eu coloquei aqui os passos da educação que consideramos uma educação eficiente. Então, esses passos, eles são extraídos por uma visão de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando ele diz lá, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, a pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse processo de educação é o perfeito que Deus quer. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui 6 passos que podem te ajudar muito na obediência. O primeiro passo, você só obedece aquilo que você conhece. Então, o primeiro passo da obediência é conhecimento. E eu acredito que muitas pessoas não obedeçam a Deus porque não conhecem o que Deus quer. Não conhecem a personalidade de Deus. Não conhecem o caráter de Deus. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. E nós precisamos, para nós mesmos, ter conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, você está tendo oportunidade de obedecer. Mas é o primeiro passo, conhecimento. O segundo passo é entendimento. Muitas vezes nós conhecemos, mas não entendemos muito os porquês. Olha, eu conheço um mandamento de Jesus, mas eu não entendo ele direito. E muitos irmãos e irmãs, e muitas vezes eu na minha vida, eu não era fiel, eu não obedecia, porque apesar de conhecer, mas eu não entendia. E nós, por educação e por temor também, às vezes nós evitamos dizer que a gente não está entendendo Deus. Eu não te entendo, Deus, nesse texto. Eu não entendo esse texto da Bíblia. Por que eu tenho que fazer isso? E Deus não está nos tratando como nécios, né? Ou como pessoas sem respeito. Deus tem respeito por nós. Ele sabe que nós precisamos entender alguma coisa. Tá certo? Quando eu não entendo, e existem coisas difíceis de entender na Bíblia, eu confio.
Só que aí a gente termina confiando num irmão, num pregador ou numa irmã que nos ensinou. A gente termina confiando em alguém. É por isso que o peso sobre ensinar é muito grande. Porque aquele que ensina será cobrado de Deus o que ele ensinou. Porque se ele ensinou alguma coisa errada, ele mandou alguém para o inferno. Ele foi e ensinou alguém aí também. Então a responsabilidade é muito grande, mas ajuda muito você a entender, irmãos. Então, se você está aqui no estudo e você não entendeu uma coisa, anote e pergunte. Se você está na congregação, escuta uma pregação, uma aula, seja escola dominical, uma live, em qualquer lugar, se você não está entendendo aquilo, peça ajuda. Então, o primeiro passo é conhecimento, o segundo é entendimento. A terceira coisa é escolha. Então, você primeiro conhece. Em segundo lugar, você entende. Se você fizer isso, irmãos, a sua obediência, ela vai ganhar uma raiz, ela vai enraizar na sua vida e você não terá mais problema de desobediência em algumas áreas da sua vida. Experiência própria, conhecimento, primeiro passo. O segundo passo, entendimento. O terceiro passo é você tem que fazer uma escolha. No momento do entendimento de um mandamento de Deus, faça uma escolha para sempre. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu gosto tanto de cantar esse hino para o Senhor, sabe? E para afirmar que eu preciso obedecer. Então, escolha Deus, escolha o que Deus te pediu. Porque às vezes na sua mente vai ter uma dúvida. Às vezes vai ser uma coisa lutando contra a outra. O mundo vai tentar ser mais uma escolha. Mas não, escolha Deus. Obedecer. Escolha obedecer. Vá acima da sua vontade física. Acima da êxtase, do êxtase. Acima da loucura. Acima do nervoso, da explosão, de que você quer explodir, gritar, xingar, qualquer coisa. Escolha, faça a escolha certa. Conhecimento, segundo passo, entendimento, terceiro passo, escolha, quarto passo, decida. Você conheceu, você entendeu, você escolheu, mas além da escolha, tome uma decisão de nunca mais sair daquilo. E quando vir a tentação de novo para não obedecer, você vai de novo se lembrar que você conhece aquilo, você entendeu aquilo, um dia você fez uma escolha, mas agora você tem que decidir, nem se deixar a dúvida, nem responda a pergunta do oposto. Tome uma decisão muito firme. E sabe, irmãos, que a palavra amor, ágape, tem muito a ver com essa palavra, tá? Decisão. Amor não é sentimento. Amor é decisão tomada. É quando você escolheu, mas a sua escolha agora se tornou uma decisão, um pacto, um acordo de não fazer aquilo mais. Nem perguntar para Deus, você nem vai precisar chegar ao ponto de pedir perdão a Deus de novo, porque você já decidiu. E quem decide não volta atrás. Quinto passo. Faça sempre uma avaliação. Você conheceu, você entendeu, você escolheu e tomou a decisão. E aí você vai experimentar, irmãos, diante de Deus, como Deus vai te tratar e o que Ele vai fazer na sua vida por essa obediência trabalhada desse jeito. E você vai experimentar coisas incríveis. Aí o que você vai fazer? Você vai refletir, meditar e vai avaliar. É incrível obedecer a Deus. Foi isso que Romanos 12 ele ensinou, tá certo? Para que experimentem, né? Você vai se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, inteligência, decidido, né? Você sabe. Aí ele diz, para que você experimente boa, agradável e perfeita. No começo, obedecer a Deus é bom. Foi bom obedecer a Deus, pelo menos eu sei que eu obedeci. Aí você continua obedecendo aquilo, aquela área, aquele assunto. E depois com aquele hábito de você estar sempre obedecendo a Deus naquilo, aí você começa a perceber, já é agradável. Antes era bom. Poxa, mas agora eu estou me agradando disso? Estou começando a me agradar disso, eu estou vendo Deus agindo,
eu estou me sentindo melhor, eu não fico com aquele peso na consciência depois, então está bem agradável. E você continua obedecendo. E sabe qual vai ser a maturidade nisso? Perfeito. Agradar a Deus é perfeito. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro você acha que a vontade de Deus é boa. Depois começa a te agradar. Aí depois você vai falar, não, a vontade de Deus é perfeita. Para que eu vou querer outra coisa? Aí você se firma num alimento sólido. É assim que acontece, irmãos. E o 6º passo, ensine isso para outras pessoas. Quando você está... Aí você vai ensinar as pessoas como obedecer a Deus. Ensina elas que elas precisam ter conhecimento daquele assunto. Vamos colocar um assunto? Frequentar as reuniões da igreja para tomar a ceia, porque a ceia significa que você está ali perto dos seus irmãos. Tem os irmãos ruinzinhos que ficam pegando o pé da gente. Tem um irmão maravilhosão, mas são nossos irmãos, todos eles. E também a ceia é para lembrar do sacrifício de Jesus e para anunciar que ele vai voltar. Então, quer dizer, eu já tenho conhecimento disso, tá? O que eu vou entender de estar aos domingos? Aí eu vou estudar, eu vou entender por que Jesus pediu que a gente estivesse juntos os primeiros dias da semana. Pronto, entendi. Então, eu vou fazer uma escolha. A escolha é todos os domingos com os irmãos. Todos os domingos com os irmãos. Tá bom, já escolhi. Qual a decisão que eu vou tomar? Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de ir aos domingos com os irmãos. Aconteça o que acontecer, dentro de mim, fora de mim, guerra em casa, espada com a minha esposa ou com o meu marido. Meu filho, não adianta, eu vou estar lá domingo. Deixe todo mundo me acusar, falar o que for, tomei essa decisão. E aí eu vou avaliar o que acontece comigo quando eu estou com os meus irmãos. É claro, se eu vou com amor. Né? A gente não obedece por amor, a gente não obedece mesmo no sofrimento, a gente não obedece porque confia, porque tem esperança e é sábio, então vai nesse sentido. Só não pode ir para querer provar Deus. Tá certo? Então, aí você vai ajudar as pessoas a fazer o que você está fazendo, que é o 6º passo. Conhecimento primeiro, entendimento, escolha, decisão, avaliação, e o 6º passo é ensino. Eu só quero, para fechar a ideia, existem algumas esferas de obediência a Deus, tá, irmãos? Você também obedece a Deus dentro de casa, com a família. Você também obedece a Deus com os governos, com as autoridades sobre o seu país. Você também obedece a Deus quando você está no seu emprego, no seu trabalho. Você também obedece a Deus na sociedade, com seus vizinhos, onde você mora. E você obedece a Deus apesar da cultura que você vive. Porque primeiro vem Deus. Tá certo? Primeiro vem Deus. E eu já vou deixar o irmão Zé Augusto falar, mas além dessas são as esferas. Eu vou tocar um pouquinho nesses assuntos, trazer alguns textos bíblicos semana que vem. E, irmãos, você não pode obedecer a Deus só nos mandamentos, tá, irmãos? Nós também temos que obedecer a Deus nos exemplos. Existem exemplos para que a gente siga esses passos. Tá certo? É muito fácil você falar nas regras, nas leis. Mas é mais difícil você obedecer os exemplos. Em terceiro lugar, você também obedece a Deus nos princípios. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Mas eu afirmo a vocês, irmãos, quando você obedecer a Deus com consciência, com isso, vivenciando cada coisa que você vivenciar, irmãos, na obediência, fazendo contra a sua própria vontade, contra a energia que você está naquele momento, só obedecendo a Deus, como Jesus fez. Na angústia, na dor, no sofrimento, na traição, tudo, Jesus foi obediente. Até a morte. E não foi uma morte fácil, foi a morte de cruz, a pior morte da época. Ele foi obediente até a morte. E quando você segue a Jesus e carrega a sua cruz, tome a sua cruz, significa que você está com uma cruz nas costas, pronto para morrer a qualquer momento. É isso que o texto quer dizer lá de Lucas, tá certo? Tomar a sua cruz e seguir Jesus é estar pronto para morrer a cada dia. Como ovelhas indo para o matadouro.
Obedeça. E você vai ver os resultados disso. Obedeça quando Jesus disse, seja humilde, porque seu será o reino dos céus. Obedeça quando Jesus disse que você deve ser limpo de coração, porque o resultado será, você vai ver Deus. Obedeça a Deus quando Ele pede para você ser pacificador entre os irmãos. Não fazer parte do atrito, da briga, mas unir os irmãos. Porque você vai receber como recompensa ser chamado filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Sabe? Guarde o nosso coração, nosso entendimento. Para a gente ser sempre obediente. Quando alguém perguntar qual é a sua religião, você fala, eu sou obediente a Deus. Sou obediente a Jesus. E explica isso para as pessoas. Irmão José Augusto, depois o irmão Joselito. Giovanni tinha erguido a mão também. O Giovanni tinha erguido a mão também. Eu passei a vez, pode dar sequência. Pode seguir, irmãos, é porque do meu celular eu não consigo enxergar muito bem, mas assim, vão falando aí, Giovanni, depois Augusto, depois Joselito. Pode dar sequência, Sérgio. Obrigado. É o Zé Augusto. Glória a Deus, irmão. Excelente, Sérgio. Tá muito baixo. Está tendo problemas. Pronto, agora tá bem? Deu. Pronto. Excelente aula, Sérgio. E eu gostaria que você me ajudasse a organizar a minha compreensão de obediência. Pois, desde menino, eu creio que a educação familiar, tendo ali a disciplina. Então, como eu disse a você antes, eu fui um tanto disciplinado, né? Então, escola, o negócio tudo, eu procurava cumprir aquelas normas dali a fim de que eu alcançasse uma obediência perfeita até, né? Eu me culpava muito disso desde criança. Também servi o quartel nos ensinou que adestrar o soldado, habilitar o soldado para a guerra. O soldado tinha que ser obediente e nós éramos obedientes aos detalhes, ao ponto de dar a nossa vida. Sem pensar, a gente entrou para fazer isso mesmo, para dar a nossa vida a qualquer momento, por obediência de qualquer ordem. Então, eu gostaria de saber essa coisa assim, Sérgio. Primeiro, em torno do conhecimento, né? Às vezes eu me sinto conhecedor de tantas coisas, eu li a Bíblia tantas vezes, eu fui educado, já me sinto um homem velho, mas não me sinto capaz de obedecer inteiramente. E isso me choca por vezes. Também, quanto ao conhecimento, você disse, a gente precisa conhecer, né? Então, como eu disse a você, eu li a Bíblia várias vezes, várias, desde menino, depois de adulto. E às vezes eu fico me imaginando, até os anjos conheciam, né? Os anjos conheciam tanto a Deus e, no entanto, desobedeceram. Então, não é plenamente o conhecimento que vai fazer obedecer a Deus. O diabo conhece e treme, então não é plenamente o conhecimento. Também essa disciplina não era. Às vezes penso que o que vai nos ajudar é justamente a disciplina, né? Desde o momento de que a gente sabe que tem a rotina natural do cristão de ir à igreja, de encontrar com os irmãos, de ter um horário, aquele culto ali tem toda uma forma de ser feito. Às vezes a gente acha que não, né? Tem uma forma, na escola a gente usa um tênis, um sapato, uma camisa com escudo. Né? Na igreja a gente tem que se apresentar bem, tem um horário e tem vários segmentos ali durante a reunião. É uma celebração, né? Então, por que se apresentar bem? Então, por que se arrumar? É uma celebração. Você não vai a uma celebração de qualquer forma. Uma reunião formal, você vai com formalidade. Então, eu penso que isso tudo ia me ajudar a me disciplinar. E, no entanto,
às vezes eu não consigo tanto. Eu gostaria de ter uma orientação quanto a isso, Sérgio. Eu não sei se eu entendi muito sua pergunta, né? Mas eu vou... Sabe, irmão, obedecer é uma escolha, entendeu? Obedecer é uma escolha. Se a gente tem conhecimento daquilo e a gente conseguiu entender aquilo, nós não temos outra escolha. Até porque a Bíblia deixa muito claro que os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Uma coisa é ter dificuldades de enfrentar, né? Porque quando a gente coloca obediência, ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Se eu tenho conhecimento de que eu não devo explodir, eu tenho entendimento que eu tenho que ter mansidão e domínio próprio de lidar com as coisas, eu tenho mais é que obedecer. E eu tenho que trabalhar bastante nisso, né? Então, quando nós enxergarmos essas coisas, essas situações, como mandamento de Cristo para a gente obedecer, eu acho que nós vamos pedir ajuda mais rápido. Aí a gente não vai ficar tentando brincar de obedecer. Hoje não obedeço, amanhã a mesma coisa. Entende? Eu acredito que naquele assunto nós não podemos ficar brincando, porque senão terminaremos andando no pecado. E desobediência é a raiz do pecado. Todo pecado tem a ver com desobediência. Então, obediência é a firme decisão e a maturidade de todo cristão, né? Acho que a gente não deve ter como verdade, né, que temos dificuldade de obedecer. Entende? Nós não podemos dizer isso, porque quando a gente está falando isso, a gente está afirmando que nós preferimos desobedecer a Deus. Não se pode ter dificuldade em obedecer. É uma escolha. Você pode dizer, olha, eu tenho dificuldade de escolher. Aí sim, mas é uma escolha. Nós não podemos ter o conhecimento da vontade de Deus, ter compreensão da vontade de Deus. Cadê a dificuldade? A gente tem que parar e acabou. Quando Pedro diz para os irmãos lá em Atos, capítulo 2, né, da conversão, quando ele fala assim, que faremos, irmãos? Aqueles irmãos, eles deixaram muito claro que eles estavam desesperados porque eles ouviram. E Pedro disse para eles, pare de pecar. A partir de agora, não peque mais com relação a Jesus Cristo. Entreguem suas vidas a Ele e acabou. Então, é bem simples, sabe? Não podemos ter dificuldade de obedecer. Ou nós obedecemos ou estamos deliberadamente desobedecendo. E isso é pecado. Não é? Joselito, não sei se ficou claro, irmão José Augusto. Então, Obrigado, Sérgio. Obrigado, irmão. Muito bom a sua aula. É somente acrescentar o que você falou, né? Ô, Joselito. Oi. Não sei os irmãos, só estou vendo sua boca e sua barba. Eu queria ver seus olhos. Melhorou? Levanta a câmera aí para mim, irmão. Então, vamos lá. Mas não estou vendo seus olhos. Primeiro ponto que você falou aí, que com relação, você citou Hebreus, que Jesus disse que ele aprendeu nas coisas que ele sofreu, né? Eu lembrei do Jó também. O Jó, ele fala que antes ele conhecia Deus, mas depois dos sofrimentos, lá no finalzinho, ele falou assim, agora eu sinto Deus. Então é só citar essa parte. E com relação à obediência, semana passada eu citei lá 1 Samuel 15, mas só lembrar aqui que Adão e Eva, o pecado deles foi pela desobediência. Desobedeceram a Deus. Né? E, consequentemente, os seus filhos, né, Caim e Abel, um obedeceu e provavelmente o outro não agradou a Deus também. Nós podemos colocar até que ele desobedeceu, porque ele não sacrificou da forma que agradasse a Deus. E finalizando essa parte, eu gostaria de citar Salmo 40. Salmo 40, Davi também, ele fala muito sobre essa questão da desobediência, porque ele desobedeceu a Deus e sofreu as consequências. E ele cita justamente o que aconteceu com o primeiro rei, né?
e ele fala assim, praticamente no Salmo 40, ele diz no versículo 6, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha que maravilha. Ele fecha, né, essa questão da obediência no versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, Davi, ele tem o prazer, teve o prazer de aprender naquilo que ele também desobedeceu a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado você, Joselito. Você trouxe uma questão tão boa aqui, irmão, quando você falou sobre a desobediência de Caim. Então, Caim desobedeceu a oferta? Não. Ele obedeceu a Deus em ofertar. Mas onde foi que ele errou, então? É porque ele não fez aquilo por amor. Foi uma obediência forçada. Foi uma obediência obrigada. Entendeu? E pior, né? Ele não compreendia Deus. Por que Deus aceitou do meu irmão e não aceitou a minha? Não concordo com Deus. Entende? Olha que forte, né? Muito bom você ter trazido isso, irmão. Obrigado mesmo. E sobre esse texto de Samuel, eu até anotei aqui para falar no início. 1 Samuel 15, 22, que você comentou na semana passada. E terminei esquecendo. Na verdade, eu não vi o versículo anotado junto com outros dois aqui, né? Mas tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. O irmão Giovanni vai querer falar agora, Giovanni, ou não? Já passou o tema ali, a oportunidade. Obrigado, Sérgio. Tá, mas se quiser, pode voltar, viu, irmão? Não tem problema. Me desculpa, tá, Giovanni? É porque do meu... Tranquilo, tranquilo. Não, eu só ia fazer uma pergunta com retórica, com reflexão. Depois que é pregado o evangelho e a pessoa crê, ou seja, tem fé naquilo que ele espera e nas coisas que não vê, então ele tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e espera a vida eterna e tem esperança naquilo que não está enxergando, que é a vida eterna. Depois desse primeiro passo, qual é o primeiro ato de obediência depois disso? A primeira coisa reconhecimento, é o arrependimento, né? É o arrependimento. Isso está intrínseco no crer e se arrepender. Depois disso, creu, se arrependeu. Qual é o primeiro passo de obediência? O arrependimento é consequência do crer, de ter fé. Agora, o passo seguinte que tem que dar de obediência. Aí ele vai confessar. Isso, uma irmã falou aí. Batismo, né? Logo em seguida é o batismo. Verdade. Então, isso é muito importante, né? Muito importante, porque é ensinado no mundo religioso aí fora. É só o crer, aceitar, ter fé, levantar a mão. O batismo é programado para dias, meses, semestre depois. E a Bíblia encara, a pessoa é salva mediante o batismo, está lá em Atos. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos, ou seja, sendo batizados. Então, isso é muito importante, né? O primeiro ato de obediência nosso foi esse: crer, se arrepender, que é consequência do crer e ter fé. Agora, vamos obedecer. Qual é o mandamento? Se batizar. Então, obrigado, Sérgio. Era isso lá atrás, no começo da aula. Obrigado. Mas foi muito importante. Você me perdoe mesmo de não ter visto, viu, irmão Giovanni? Quando for assim, você abre o microfone e fala, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Tranquilo, irmão. Você me fez lembrar da palavra de Ananias para Paulo, né? E agora, por que te demoras? Levanta-te, toma o batismo e lava teus pecados, né? Falou assim, para que está esperando, rapaz? Né? Isso é bom, muito bom mesmo. Mas as pessoas, sabe, Giovanni, as pessoas hoje estão tratando o batismo como uma cerimônia. Querem gravação, querem foto, querem vídeo, querem convidar um monte de gente. Enquanto muito com Cristo. As pessoas estão transformando o batismo em show também, né? Verdade. Muito bom mesmo. Virou um ritual. Oi? Virou um ritual. É verdade. Aí todo mundo quer plateia, né? Para o batismo, né? Quer plateia. Luiz Cláudio. O seu Afonso tinha apertado, né? Afonso, então pode falar Afonso e depois Luiz Cláudio. Me ajuda aí, Sandro, que eu não estou enxergando aqui, não. O Afonso tinha apertado antes. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite.
Muito boa a aula, irmão. Eu acho que é interessante. O irmão, você tocou muito aí no assunto de... Não sou tão conhecedor assim da Bíblia como muitos aí, né? Mas a gente estuda e você usou o livro de Romanos, onde fala de fé, né? Fé em fé. Então, são várias fés, onde a gente tem que ir aprendendo no nosso dia a dia, inclusive obedecendo, entendendo, né? Tendo nossas escolhas, decisão, e aí você vai uma avaliação de tudo que você acaba entendendo que é isso aí que o cristão necessita. Aí depois eu vi o irmão falando, que nem o irmão Giovanni citou, Hebreus, quando Jesus ele tem aquelas 8 qualidades ali, inclusive, né, as 8 qualidades eu não vou me lembrar, mas hoje, infelizmente, a gente vai falar da pregação. Graças a Deus nós somos cristãos hoje, então a gente tem que agradecer muito e, né, por ter ter tido inclusive esse entendimento de Jesus em nossa vida e entregar nossas vidas. Eu entendo que hoje, na hora que nós vamos pregar o Evangelho, muitas pessoas falam, mas Cristo conseguiu fazer tudo, porque é filho de Deus. Deus consegue, né? Mas algo que me faz voltar um pouquinho lá atrás é no capítulo 11 de Hebreus, quando tem testemunhas que teve lá no Antigo Testamento. Eu lembro de uma pessoa que ela não conhecia sobre Deus, ela ficou sabendo, né? Aí ela procurou entender essa situação e ela escolheu, ela foi buscar. E chegou lá, ele teve uma decisão muito grande e depois fez uma avaliação. Aí, inclusive, ele sai muito entendido de que haveria um Deus, que é o caso de Naamã. Naamã, ele foi uma pessoa que ele sofria muito, não tinha entendimento de quem era Deus, e aí ele, através de uma escrava, ele ouviu falar de Deus. Então ele conheceu, e aí teve toda a história de Naamã, que ele vai lá e ele toma essa decisão maravilhosa. Inclusive ele faz uma avaliação muito grande, inclusive a ponto de falar lá para, olha, se eu ajoelhar lá, não leve em consideração, porque eu sei que aquele que está lá em cima é um Deus Todo-Poderoso. Mas só para ajudar. Obrigado, irmão. Muito bom. Que texto, né? Eu fiquei até arrepiado só de pensar no Naamã, né? Foi muito bem lembrado, irmãos. Muito bem lembrados. Depois dessa série, a gente vai estar estudando alguns acontecimentos do Velho Testamento para nos ajudar na fé, tá bom? A gente vai ter 7 séries e depois disso a gente vai entrar no Velho Testamento, né? Porque eu quero muito, junto com os irmãos, viver a fé que aqueles irmãos tiveram, né? Muito bom, muito obrigado. Obrigado, viu, Afonso? Obrigado mesmo. Luiz Cláudio, chegou sua vez, irmão. Demorou, mas chegou. Boa noite, amados e amadas. Luiz Cláudio, Rio de Janeiro, né? Você me fez lembrar o meu padrinho, que hoje já não está mais no nosso meio. Alguns de vocês devem lembrar dele, Hilário. E ele sempre falava para mim, quando se tratava de obediência, né? Ele sempre citava para mim o livro de Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25. Te agradeço, meu irmão Sérgio, por esse tema, né? Eu acho que é de suma importância, mesmo nós que estamos em Cristo, se não trazermos para a nossa vida, em algum determinado ponto da nossa caminhada, a gente pode se afastar. Então, o livro de Tiago, capítulo 1, do 22 ao 5, eu queria que o irmão pudesse dar uma acertada, né? Para que possa estar edificando a nossa vida. Porque em algum momento da minha vida também, na minha caminhada, eu também dei uma balançada, entendeu?
Mas graças a Deus que a semente ela ficou plantada, teve raiz e eu pude voltar. Obrigado, irmão Sérgio. Obrigado a cada irmão que estão participando aí. Está sendo de muita importância reviver esse tema na minha vida. Muito obrigado. Hein? Obrigado você, irmão Luiz. O Hilário era de Ramos, né? Era da congregação de Ramos, né? Não, o Hilário, ele começou... A igreja aqui no Rio de Janeiro, ela começou lá no centro da cidade, aí depois foi ali perto da Central, depois foi para Iaúma, depois de Iaúma veio para a casa do Hilário, a Praça Seca, aí da Praça Seca foi para o Tanque, Ramos, aí depois foi para o Tanque. Eu conheci esse irmão, eu estive com ele e o irmão Charles. Eu estive com os dois há muito tempo também no centro. É muito bom. Um prazer ter você aqui, viu, Luiz? Obrigado mesmo. Eu não entendi. Eu que agradeço. Eu não entendi o que você a pergunta. Pode falar. A pergunta seria que o irmão pudesse falar um pouquinho, né, a respeito dessa parte aqui que fala Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25. Porque não somente ser ouvinte, mas ser praticante da palavra, né? Para que a gente não possa, em algum determinado das nossas vidas, poder perder o caminho, né? Bom, irmão, o texto é tão claro, né? Esse texto é tão claro. Bom, eu quero ressaltar 2 detalhes aqui, né? 2 detalhes dele, né? O primeiro é que ele usa a palavra não somente ouvintes, né? A gente não pode ser só um receptador de som, né? Não pode. A gente tem que o que a gente está ouvindo através de palavras, a gente tem que colocar em ações. Mas o que eu gosto muito nesse texto, irmão, só para não me alongar muito nele, por conta do horário de todos, é esse daqui mesmo, né? Que ele diz assim, versículo 24. Pois é uma pessoa, né? Ali começa no 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é igual a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. E você sabe que nós não conseguimos lembrar com muita facilidade a nossa aparência, né? A gente não consegue. Você consegue memorizar a aparência de outras pessoas, mas você não consegue lembrar muito da sua própria fisionomia. Nós nos esquecemos. Então, o que a gente faz para se lembrar da nossa aparência? É voltar a olhar para o espelho o tempo todo. Né? O tempo todo. Mas é uma coisa interessante na psicologia que a gente aprende, né? Por que as pessoas elas não conseguem lembrar do próprio rosto? Né? Porque elas têm tantas outras imagens e nós, na verdade, passamos muito pouco tempo olhando para nós mesmos, para o espelho. Nós passamos pouco tempo. Ou seja, se nós olhamos a palavra de Deus o tempo todo, nós provavelmente nos esqueceremos. Agora, quando nós praticamos, dificilmente nós esqueceremos. Então, se você tiver como prática, né, a palavra de Deus, vai ser mais difícil você se esquecer de um versículo, vai ser mais difícil você se esquecer o que Jesus pensa sobre aquela coisa. E se a gente não pratica, a gente vai sempre ter a mesma dúvida. Já viu quando, às vezes, a gente pergunta a mesma coisa todo ano? Já viu quando a gente precisa que alguém nos ensine as mesmas coisas todo ano? É porque não há prática. Porque aquele que pratica e continua praticando, aquilo se torna tão vivo nele, mas tão vivo, que ele não precisa que ninguém ensine aquilo de novo, né? Irmão Antônio. Sou eu primeiro. Vamos lá, Sandra. Já estou brigando com o seu Antônio, né? Oi? Pode falar, Sandra. Já briguei com o seu Antônio, tadinho. Não, tudo bem. O que eu queria dizer, além de chegar atrasada, cheguei um pouco atrasada, mas foi uma meia hora. Mas o pouco da meia hora que eu assisti, o senhor é tão detalhista, seu Sérgio, o senhor é tão detalhista nos ensinos, que é um aprendizado muito grande. E assim, graças a Deus tem a sua gravação. Não para a gente, mesmo que a gente passe para frente tudo que o senhor passa para nós, é mais difícil. Então, como tem essa gravação, que bom, porque essa gravação a gente passa para a pessoa. Então, é um ensinamento, é um aprendizado. Por exemplo, eu não tenho a capacidade de ensinar como o senhor, mas se eu passar a gravação,
A Sandra está passando a gravação para nós, que é do seu Sérgio. Não, eu não quero ganhar ponto nenhum aí. Eu quero dizer que o senhor é tão detalhista que a gente fica assim, parada, assim, sabe? Meu pai, como é que eu aprenderia isso? Graças a Deus, a gente estuda a Bíblia há muitos anos. Todos os detalhes que a gente sabe e tudo mais. Mas como é bom escutar alguém como o senhor falando. É muito bom. Que Deus aprenda. Eu sempre... eu oro todos os dias por vocês, você sabe disso, né? Todos os dias, por todos os homens que passam a palavra do Senhor para nós. Eu oro todo dia em agradecimento a Deus e pedindo a bênção sobre todos vocês. Que vocês são maravilhosos. E o Senhor, seu Sérgio, nossa, sabe? O Senhor é maravilhoso em cada detalhe que o Senhor passa para nós. Muito obrigada por esse carinho. E se o senhor não passar a gravação agora, o senhor vai ver uma coisa. Ô, Sandra, Aí eu vou brigar com o senhor, porque eu quero essa gravação, eu quero. Passa para mim. Olha, Sandra, o único defeito que eu vejo em você é porque você deixa a gente constrangido, mas eu aceito sua gratidão por causa da... É verdade. É verdade. Quando não é, a gente fica quieto, a gente não diz nada. Então, Só encoraja a gente a fazer... o interesse é fazer com que os irmãos entendam. E a palavra de Deus que é detalhista, Sandra. Eu tenho dois segredos. Primeiro, que eu só leio o que a Bíblia está dizendo. E segundo, que eu fico captando o que os outros irmãos dizem. É um estudo aqui, outro ali, que você pega, você anota. Sim. Aí, quando você vai ensinar, você já tem esse monte de informação que os irmãos trazem. Mas você explica com ponto, vírgula e reticências. Então, ponto, vírgula e reticências. Ouve a Deus, Sandra. Olha. A Deus, porque essa é a palavra dele. Ela que é maravilhosa. Mas obrigado pelo encorajamento, viu, Sandra? Obrigado mesmo, irmã. Continue orando pela gente. Irmão Antônio. Jesus abençoe o senhor nessa jornada. Que eu seja muito feliz. Deus dê muita saúde, sabedoria e vida longa para o senhor continuar passando a palavra do Senhor para nós. Ok? Muito obrigada, querida. Obrigado, Deus. Obrigada pelo carinho. Manda a gravação, senão eu vou brigar com o senhor. Tá bom. É com a Chile, não é comigo. Diz para a Chile mandar. Já vou mandar um recado para ela. Fala com a gente, irmão. Obrigada. Deus abençoe o senhor, tá? E todos eles que passam a palavra para nós. Obrigado. Oi, Antônio. Cadê minha voz linda? Minha voz tão linda que esse irmão tem. Fala aí. Seu Antônio, me desculpe, seu Antônio, me desculpe. Nada. Boa noite, irmãos. Achei interessante essa última colocação sua da obediência e desobediência. Um dos reflexos que a gente obedece a Deus, um dos nossos reflexos que não obedecemos a Deus, é quando a gente olha para dentro da congregação e vê tantos bancos vazios. Isso é o reflexo de que não estamos obedecendo a ordem de Jesus de evangelizar. Todos os discípulos, todos nós, somos evangelizadores. E todos nós temos o dever de aprender para conhecer, para evangelizar. E é justamente isso que nós não nos preocupamos. E quando o Senhor falava lá no início, eu achei bem interessante, que às vezes nós só percebemos que estamos desobedecendo quando nós já desobedecemos. E muitas das vezes essa situação elas não nos incomoda de sair, de evangelizar, de compartilhar o evangelho de Cristo com as pessoas. Eu não sei por aí, mas aqui em Manaus há o hábito das denominações de espalharem aqueles folhetos, e eles chamam aquilo de evangelizar. E aí eu olhando hoje e pude perceber, a pessoa lê e joga, e não é isso que Jesus mandou. Mas é bem interessante, eu achei muito curioso a sua colocação quanto às estatísticas da obediência e desobediência. E eu acredito que, se de fato nós nos esforçássemos para obedecer, naturalmente a gente ia ver o reflexo da resposta de Deus, porque Ele garante. Aí sim nós poderíamos dizer, Deus é fiel. Não porque a gente está vendo o reflexo da resposta dele, mas porque a resposta dele está pronta, a gente só precisa obedecer. Dá para entender assim, professor? Obrigado, boa noite. Olha, Antônio, você tocou num ponto aqui que, olha, eu estava procurando uns buracos aqui para eu preencher, que os irmãos vão falando das coisas, eu vou preenchendo aqui, sabe, do meu esboço, mais ou menos, né? Que é mais anotação do que esboço.
Rapaz, você falou uma coisa tão importante agora, irmão. Nossa, que até doeu na minha alma. Como a gente desobedece com relação ao evangelismo. A gente precisa mesmo obedecer Jesus. Eu acho que essa é, eu acho que é a principal. Se estivéssemos tomados de, se estivéssemos assim, totalmente envolvidos no evangelismo, talvez a gente não estaria fazendo tanta besteira, ou talvez a gente se tornasse muito mais adulto, mais maduro. Você falou tudo agora para mim, irmão, sabe? Eu acho que o ponto mais importante de hoje que você nos lembrou aqui, eu já anotei bem grande aqui, evangelizar é um mandamento de Jesus Cristo. Entende? E a gente não obedece porque a gente finge que não é com a gente. Sabia disso? Eu estava olhando aqui para mim e às vezes eu estou fingindo que isso não é comigo. Evangelizar para os evangelistas, para os conhecedores da Bíblia. Não, não, não. Então você trouxe uma coisa muito importante, Antônio. Eu agradeço a Deus porque você trouxe hoje em memória. Tá, tudo isso é interessante, vamos aprender, obedecer e tudo, mas por onde a gente começa? O que é o mais importante? É pregar o evangelho. Nós precisamos disso. Muito, muito bom. Foi ótimo, foi muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Obrigado, irmão. Fernando. Obrigado, Sérgio. Sérgio, você falando em evangelizar agora, eu vou pegar esse ponto primeiro. Tem um irmãozinho que veio de Salvador, está morando em Canela, e na primeira, em Gramado, a primeira semana que ele está lá, ele já tem 8 pessoas que ele está dando estudo. Aí eu fiquei assim, ó, como assim? 8 pessoas dando estudo? Ele está uma semana lá. Os vizinhos, ele pegou todos eles, porque ele mora, tipo, num prédio, e ele falou para todos os vizinhos de Jesus, e todos eles estão querendo aprender a Bíblia com ele. Eu estou 3 anos aqui, eu tentei falar com um, falar com outro, ninguém quer ouvir. Eu não sei se é eu que não sei evangelizar, talvez seja esse o ponto, ou ele é muito inspirado, né? Tem muita inspiração. Esse Joel é assim mesmo. É o Joel. Esse Joel é assim mesmo. Qualquer lugar e qualquer hora. Ô, Fernando, deve ser a barba, Fernando. Oi? Alguém falou aí, eu não ouvi. Deve ser, deve ser esse bigode seu, a barba. O pessoal fica com medo. Pode ser. Irmão, só dá licença só um minutinho. É porque o que o irmão Antônio falou, veio outra coisa na minha cabeça agora. Olha o que o irmão falou, que eu anotei aqui, e agora eu estou revendo o que ele falou. Olha o que o irmão Antônio trouxe para a gente, que legal. Ó, ele colocou, pelo menos foi isso que eu entendi. Ó, a gente está aqui aprendendo para quê? Então, quem quer pregar o evangelho vai aprender o máximo que puder, vai ver, rever, estudar, participar, porque ele vai aprender, porque ele quer ensinar outras pessoas aquilo. Então, começa por aí. Não está aqui só para ouvir. Não está aqui só para de ouvidos, né? Ele está aqui para praticar. Né? Para praticar. Muito bom, né? Desculpa aí, eu voltei no assunto aqui. Mas, Luiz Fernando, que bom, temos que orar por esse irmão, orar para que ele continue assim, é o que todos nós precisamos estar fazendo. Então, aprender, Fernando, aprender o como. Eu vejo, assim, eu quero sempre melhorar, evangelizar pessoas. Eu tenho facilidade de conversar com pessoas, é o meu perfil comportamental, eu sou falante, tem pessoas mais tímidas, mas todos nós temos que aprender e principalmente tomar certos cuidados para não afastar as pessoas, né? Às vezes nós usamos aquele texto de Timóteo, né? Prega o evangelho, seja oportuno ou não, aquilo ali é para cristãos. Às vezes nós somos muito inoportunos na hora de pregar o evangelho. E a gente tem que pregar sempre com carinho, com amor, tá certo? Não tentando empurrar a Bíblia para quem não quer ouvir. Às vezes precisamos ser delicados, amorosos, bons exemplos e levar com seriedade, né? Chamar as pessoas. E outro cuidado que eu acho que a gente precisa ter é já não chegar condenando todo mundo, dizendo que a gente é certo, que nós somos a igreja do Senhor e que o resto está tudo errado. Vamos começar por isso, vamos afastar um monte de gente. Não estou dizendo que é o seu caso, até porque eu não conheço. Mas vale a pena nós treinarmos e aprendermos como pregar esse evangelho.
talvez esse irmãozinho aí que está aí uma semana estudando a Bíblia com 8, com 6 aninhos, talvez ele precise estar aqui com a gente, nos dando umas dicas importantes, tá certo? Ou a gente olhe para Jesus e tenta ver. É porque a Bíblia ela vai narrar os temas importantes, mas nem sempre a Bíblia vai falar exatamente como que é aquilo que aconteceu, né? A Bíblia ela vai direto ao assunto, mas quando a gente estuda que devemos pregar com amor, devemos ter misericórdia, tem que ser humilde, aí isso já são boas dicas para a gente, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, Fernando. Sérgio, oi. Esse é o primeiro assunto que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria dizer é que se a gente for ver desde o princípio, Jesus, ele andava nas sinagogas, ele estudou desde criança, e seu ministério começou aos 30 anos, né, até os 33 anos. E ele seguiu e obedeceu a Bíblia desde o início, né? Ele conheceu as leis de Moisés, ele conhecia tudo. E por ele conhecer as leis de Moisés, ele ensinou muito. E ele obedeceu lá na cruz, né? Ele sabia que ele estava sendo preparado para aquilo, para a finalidade que ele veio. E ele, em nenhum momento, ele desobedeceu. Ele sempre, eu gostei dessa passagem que foi usada aqui, de Hebreus 5. Isso, ali já está dizendo, né? Como era o caráter de Jesus, né? Verdade. Dizendo que ele sempre obedeceu e que ele tinha muito conhecimento. Quem de nós, né, iria ser pendurado numa cruz pelo José Carlos, pelo Fernando, pela Helena? Mas o pecado é deles, né? Vamos nos afastar, não. Jesus obedeceu e cumpriu tudo desde o início. Verdade. Pensar nisso, né? E ele evangelizou, inclusive, né? Estamos ali, ele pregou todos os dias, não dormia, não comia, ele fazia o que precisava, né? E esse irmão aí é um exemplo, viu? Ele esteve aqui em casa, ficou aqui sábado até domingo fizemos aqui em casa, e fez a mensagem da ceia. Eu confesso, né, que eu sou chorão e sou emotivo. Falar algumas passagens, nos puxando a orelha mesmo, né? Para sermos mais cristãos, para evangelizar mais, para reconhecer, né, Jesus como o único e suficiente Salvador. A aula estava muito boa, anotei muita coisa aqui, achei muito importante, né, que todos tenham podido anotar e como a Sandra disse, né, vamos passar para mais pessoas. Eu, antes da aula, eu estava conversando com um amigo aqui, eu disse para ele, quem sabe se, falando sobre Jesus, eu disse, quem sabe você não quer assistir uma aula muito importante que a gente fala. E mandei o link para ele assim, eu vou para a igreja porque hoje vai pegar fogo. A gente é a sexta-feira da libertação e tem um irmão lá que está 17 anos na feitiçaria. Eu disse, oxa, Deus seja louvado. Falei assim, né? É verdade. Acho que uma coisa que a gente... De obediência, eu vejo aí. Sim. Às vezes, sabe, irmão Fernando, a gente pode pregar o evangelho falando da transformação das nossas vidas, né? Às vezes a gente não precisa chegar com doutrina, nem dizer que a gente está certo. Às vezes é só falar da nossa vida, das nossas experiências na igreja, né, com Cristo. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando na gente, né? Por isso que a gente está todo mundo aqui. E quando eu estou aí participando das lives e tudo, eu estou aprendendo muito com vocês também, viu, irmão? Zé Augusto, você quer falar mais alguma coisa, irmão? Sim, eu vou ser breve. Isso tocou fortemente em mim. Eu creio, Sérgio, que nós temos uma cultura, e eu estou observando isso em geral, de que, significativamente, a gente não faz o que Cristo mandou. Eu não sei propriamente onde é que está o... Eu sei, o maior erro, eu penso, é daqueles que antes já aprendeu e não passa para o outro. Eu sei que Deus falou com todos e fala ao coração, todos devem buscar ter a iniciativa de fazer o que Cristo mandou, mas os mais velhos não discipula, não bota os mais jovens para fazerem. Vamos comigo, faça também. Às vezes, dentro da igreja de Deus, o que eu estou vendo
uma demora de passar isso e muitas vezes uma seleção. Parece uma seleção natural, salve-se que chegue-se aqui para cima quem puder. E eu vou escolher alguns, eu vou selecionar alguns. Eu gosto de alguns. O povo brasileiro gostou mais desse daqui, eu vou botar esse aqui como presidente. E às vezes não é o presidente que se elege, não, é o povo que escolhe, eu vou ver com quem o povo simpatiza mais. Então, parece assim, que às vezes a gente está vendo com quem simpatiza mais dentro da igreja, que é mais simpático. Ô, irmão. Quem conquista mais. Então, me perdoe, não é sempre não. Mas, já que os irmãos foi longe em falar nisso, então, eu creio que o que precisa é pôr o outro irmão para fazer também, todos fazerem. Todos estão aptos a fazer todas as coisas. Eu acho que essa é a nossa falha, viu? Não liga para isso, não, irmão. Faz. A igreja é cheia de falha, mas a gente tem que fazer. Às vezes ela falha porque não tem alguém para fazer. Então, vamos fazer. Vamos pegar no cabo da enxada, irmão. Vamos fazer. Ó, interessante, né? Ó, o que o irmão Antônio falou, e a gente está conversando aqui agora. Ó, eu acho que eu me peguei agora. Ô, Sérgio, me perdoe. Oi. Eu dizer a você, graças a Deus eu cheguei assim, Sérgio, segundo a palavra de os irmãos, que eu nunca achei suficiente, fazendo foi tudo. Pegando lixo, pintando banco, pintando parede, participando da pregação, indo junto para falar com alguma pessoa, chegou alguém na porta, eu ia atender junto. Mas, Sérgio, sinceramente, eu não vejo outros irmãos dizer, bora ali comigo, bora fazer. Fulano aqui também vai fazer. Sinceramente, viu? Na maioria das vezes, cada qual quer fazer de si próprio, não quer fazer o irmão também junto, não. Viu? Muitos. Você já parou para pensar como devia ser, como seria para nós vivemos hoje numa igreja de Cristo em Corinto? Tudo que acontecia naquela congregação. Acho que muitos irmãos aqui já tinham abandonado a congregação lá, né? Cada coisa que acontecia em Corinto com a Irmandade, gente se embriagando na ceia, gente comendo na ceia como se fosse tirar a barriga da miséria, o irmãozinho que dormia com a madrasta, o outro que levava a irmãzinha para o motel da época, entendeu? Os irmãos de soco e pontapé no culto, aquela mistureba grande lá de dom de língua, junto com profecia, um querendo dizer que era melhor do que o outro. Eu acho que a gente não resistiria àquela congregação, não, tá? Então, quando eu olho para a carta aos Coríntios, eu vejo quanta confusão tinha lá. Mas o irmão Paulo, ele mandou carta, mandou uma, depois mandou duas, agradecendo porque eles se arrependeram. Mas, assim, Jesus não tinha desistido daquela congregação. E ele, inclusive, começou a carta aos Coríntios dizendo: aos santos em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Uma congregação com tanto pecado, com tanto problema, mas Paulo escreve para eles se lembrarem que eles não foram chamados para aquilo. E eu acho que muitos irmãos hoje em dia não suportariam congregar um domingo na congregação de Corinto. Mas Jesus quer trabalhar, quer que a gente se prepare, como o irmão Antônio falou, vamos nos preparar para ajudar a igreja, né? Bom, irmãos, eu me dou por satisfeito, foi tão bom esse papo com vocês. Quem está aqui é a Sandra, a Cris, o Luiz, o Fernando, o Zé Augusto, o Antônio, deixa eu ver quem mais está aqui. A Cris já falei, a Gláucia está aqui com a gente também. Obrigado, Gláucia, por estar aqui ouvindo tanta coisa. Se torne praticante, Gláucia disse, é sempre um prazer ter você com a gente. A Luciene, né, já falei, a Marli. Marli, que bom que você está aí. Manda um grande abraço para o maridão, para as filhas. Deus abençoe muito vocês. O Miguel também, obrigado, Miguel, por estar com a gente. A Marli, cabelinho lindo. E a Chile, que está aqui com a gente também, gravando. Oi, Chile, querida, tudo bem? Oi, Luciana. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, querida. Oi, Glaucia, oi. Vamos fazer uma oração? Todo mundo junto comigo, tá certo? Dizendo amém. Amém. Nosso Deus, muito obrigado por esse tempo que a gente tirou hoje com a tua palavra. E verdadeiramente, Pai, a gente precisa te obedecer pregando. Ajude a gente a se preparar para isso, Pai. E se a gente não conseguir muito nos estudos, no preparo, mas que a gente aprenda a falar do que o Senhor faz nas nossas vidas, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos amados pelo Senhor. E se a gente não consegue levar a Bíblia para estudar com alguém,
Mas vamos chamar essas pessoas para estudar com outros da igreja que sabem fazer isso. Às vezes, nós somos instrumentos, às vezes nós somos canais para que alguém chegue até um irmão e esse irmão ensine a Bíblia para ele. Nos ajude, Senhor, a levar o teu amor para todo mundo. Em nome de Jesus.